Título 2º. Das infrações penais. Artigo 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste Código, sem prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos seguintes. Artigo 62. Vetado. Artigo 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade, pena. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 64. Deixar de comunicar à autoridade competente aos consumidores a nocividade ou periculosidade de produtos, cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado, pena. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou perigosos, na forma deste artigo. Artigo 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de autoridade competente, pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à morte. Parágrafo 2º. A prática do disposto no inciso 14 do artigo 39 desta lei também caracteriza o crime previsto no caput deste artigo. Artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, pena. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. Parágrafo 2º. Se o crime é culposo, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Vetado. Artigo 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, pena. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Vetado. Artigo 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, sem autorização do consumidor, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem em cadastros, banco de dados, fichas e registros, pena detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação clara de seu conteúdo, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Artigo 75. Quem, de qualquer forma,
concorrer para os crimes referidos neste Código, incide as penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica. Que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. Artigo 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste Código. Inciso 1. Serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade. Inciso 2. Ocasionarem grave dano individual ou coletivo. Inciso 3. Dissimular-se a natureza ilícita do procedimento. Inciso 4. Quando cometidos: a. Por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente superior à da vítima. b. Em detrimento de operário rurícola, de menor de 18 ou maior de 60 anos ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não. Inciso 5. Serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer outros produtos ou serviços essenciais. Artigo 77. A pena pecuniária prevista nesta seção será fixada em dias multa, correspondente ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade cominada ao crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Artigo 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, cumulativo ou alternadamente, observado o disposto nos artigos 44 a 47, do Código Penal. Inciso 1. A interdição temporária de direitos. Inciso 2. A publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas do condenado, de notícias sobre os fatos e a condenação. Inciso 3. A prestação de serviços à comunidade. Artigo 79. O valor da fiança, nas infrações de que trata este Código, será fixado pelo juiz, ou pela autoridade que presidir o inquérito, entre 100 e 200 mil vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional, BTN, ou índice equivalente que venha a substituí-lo. Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança poderá ser: a. Reduzida até a metade do seu valor mínimo, b. Aumentada pelo juiz até 20 vezes. Artigo 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste Código, bem como a outros crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no artigo 82, inciso 3º e inciso 4º, aos quais também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo legal.